Ótimo, obrigada, Romário. Então, gente, sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos nos reencontrando, né? Eu estava com a impressão quando o Iago me falou que eu nunca tinha estado com vocês, mas depois lembrei que a gente esteve junto no primeiro socorro, não foi? Então, não é a primeira vez que vocês me encontram, não é a primeira vez que eu encontro vocês. Então a gente já se conhece um pouco e já entende um pouquinho como é que é a dinâmica de trabalho, né? A diferença é que essa disciplina que a gente vai começar agora, ela é muito teórica, tá? A outra, a gente tinha um, uma orientação diferente, porque a gente sempre via a questão da teoria, mas a teoria ela já era prática, porque eu já trazia vídeos para vocês, eu já trazia fotos, imagens, coisas para que vocês pudessem ver, mas são procedimentos que são aplicáveis, são palpáveis e coisas que vocês vão utilizar no dia a dia, aplicar, aperfeiçoar e assim vai. Mas essa que a gente está começando hoje, né, é algo mais teórico, que exige um pouco mais de leitura, né? Eu preciso que vocês leiam um pouco, né? A gente vai discutir uma coisa que, na verdade, muitas vezes não tem um só conceito, tem vários, e a gente vai acabar falando bastante sobre aquilo, e vendo também estudos de casos, situações em que as pessoas elas vão até o serviço de saúde e de que forma as políticas públicas elas são implementadas, né? De que forma o SUS exerce influência na vida das pessoas. Então, essa disciplina de o que a gente está começando hoje é políticas públicas de saúde, né? Quais são as políticas que são aplicadas com o objetivo de promover saúde e bem-estar para as pessoas do nosso Brasil, né? Então, hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre um contexto histórico, certo, gente? Como foi que começou-se a se preocupar com a saúde do brasileiro? Onde foi que começou isso e como era feito, né? Até a gente chegar no ponto em que a gente vivencia hoje, né? E nas próximas aulas a gente vai falar do SUS propriamente dito, né? O que é o SUS, quais são os princípios em que ele aplica, em que ele se aplica, como ele trabalha, quais são os modelos que são implementados, certo, gente? Então, de antemão já vou adiantando para vocês que talvez eu fale sobre coisas que vocês talvez não entendam numa primeira instância. Se não entenderem, porque vocês vão ver que eu vou falar. No slide não tem muita coisa, né? Então, assim, me peçam exemplos, perguntem, diga que não entenderam, e para eu repetir de uma forma mais prática, ou até num conceito mais simples, para que vocês possam entender de primeira instância, para poder entender a complexidade das coisas, tá? Então, assim, todo profissional de saúde e informação, ele passa por esse momento de entender as políticas públicas de saúde do SUS, para a gente entender porque o SUS ele engloba toda a saúde do Brasil, né? Não importa se ela é pública ou se ela é particular, enfim, ela engloba muitas coisas que estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, às vezes a gente nem sabe. Mas, então é sempre necessário que todo profissional de saúde e informação tenha esse momento dessa disciplina de saúde pública, que a gente chama, né? Que é o de políticas públicas, que nada mais é do que a história da saúde pública no Brasil, o SUS e os modelos assistenciais que a gente tem hoje em dia, tá bom? Então, a gente tem aqui umas 6 aulas, né, minha gente? Acredito. Sendo que 4 delas são aulas mesmo, que a gente vai ter aqui, encontros, exercícios, vídeos, e vai ter a nossa avaliação juntamente com a segunda chamada e a recuperação no último dia. Ok? Então a gente vai começar agora. Qualquer coisa me perguntem e a gente vai conversando no decorrer. Aquele combinado permanece, né, gente? Por favor, me lembrem de colocar a aula para gravar, por favor, para que vocês possam ter acesso à aula depois. Tudo certo, né? Gente, o que é que está acontecendo com as demais pessoas? Só são 9 pessoas mesmo hoje? Alguém poderia me dizer? Não, geralmente tem mais na sala. Certo, talvez seja porque hoje é segunda-feira. Deve ser, eu tô de ressaca de ontem, então o povo também deve estar. Então tá. Mas
Vão ter que se achar, né? Porque essa aula é muito importante. Eu já mandei o material para vocês já providenciaram, já foram buscar lá no CETEP? Eu Como é vou que tá buscar aí a só situação? amanhã, porque eu não sabia que só Tô com estava ele aberto trabalhando. aqui no celular. Ótimo. Mas assim, eu mandei para eles para ser impresso e mandei para vocês também, né? Então já mandei todo o material que a gente vai utilizar, fora um material assim que a gente vai que tem de atividade, que eu gosto de Lá tá mandar sendo só no dia aberto? mesmo. Se eu Lá mandar tá com aberto? antecedência. Oi? Lá tá aberto na semana? Eu Com nem o sei decreto? lhe informar. Eu Eu fui acredito hoje que no café, não. a questão que tava fechado, tava tudo Tá fechado. aberto, tá aberto, mas tá funcionando só pela manhã, mas tá aberto lá. Eu acredito que o atendimento interno está acontecendo. Professora, sabe me informar quando se a gente vai chegar ao ponto de ir para a CETEP lá fazer algumas aulas práticas de primeiros socorros? Eu acredito que sim, né? Inclusive, eu ia começar as atividades práticas nos demais cursos. Só que pela situação do decreto, a gente caiu por terra mais uma vez, né? Eu já estava conversando com o Ellison para fazer as práticas que eu fiz a teórica deles primeiro que vocês. A Certo. prática das turmas de eletrotécnica e segurança do trabalho. Então, E como é que tá esse decreto aí? Porque eu tô meio desatualizado. eu também não li realmente ao todo, Isso lá não, né? Eu não sei quando, tá não lembro aberto quando é que ele vai se encerrar. E mesmo quando dia se 6. encerrar, possa ser que ele seja prorrogado pela situação que a gente está vivendo, e também talvez não retome assim logo de imediato. Isso, com Talvez a certeza vai escola ser se para programe. Raquel trabalhando nesse setor aí, ela deve estar mais informada, né, Raquel? pronto. O decreto acaba dia 6. Dia Só que 6, como né? não é um decreto da governadora, é um decreto dos prefeitos de toda a cidade ao redor aqui, então talvez eles prorroguem mais um tempinho, porque eles queriam chegar a 70%, né, atingir 70%, e não atingiram nada, nem metade do que queriam atingir. Os leitos continuam cheios, Sim. não devido querer colocar mais uns dias. Com certeza, pelo menos mais uns 10 dias aí pode esperar que vai ter. Raquel, eles quem? Os prefeitos das cidades ou o E governador? é os É, prefeitos, porque porque eles cada fizeram como um cidade criou convênio, né? isso, cada cidade criou um decreto. Só que algumas cidades estavam mais flexibilizadas que as outras. Aí, É. por exemplo, As aqui em pessoas Açu, transitavam de uma cidade para outra e não adiantava. aí os prefeitos de São Boa Rafael, Itajá, noite. entrou em consenso e criaram um único decreto, que é o decreto do Estado, que vai seguir por todo. Boa noite. Oi, boa noite. Eu acabei de saber da notícia muito triste que a mãe de um aluno que estuda mais a gente faleceu hoje. A mãe de Quem? A mãe de Mateus. quem? A mãe de Mateus. Que Ai, meu Matheus? Deus. Mateus Cavalcante, que ele estuda com a gente. Foi mesmo? Foi o que? Nossa. Covid? Parece que foi. Eu soube agora. Misericórdia. Oh, meu Deus. É uma pena. Muito triste. É uma situação muito difícil que a gente está vivendo. De pessoas que estão precisando se internar, né? Pessoas que infelizmente não sobrevivem à doença, pessoas isoladas em casa, e é um todo, né? Pessoas que acabaram ficando desempregadas, é uma bola de Exatamente. neve, na verdade, né? São inúmeros problemas. Mas, né, vamos entender um pouquinho sobre esses problemas que a gente está vivendo já a partir das políticas públicas, né? Porque a gente começa a entender um pouquinho, talvez, algumas atitudes que são tomadas pelo poder público quando a gente estuda sobre o SUS, né? Estuda sobre a saúde pública brasileira. Então vamos lá, começar. Gente, seguinte. Primeiro a gente vai começar a entender o que seriam as políticas públicas, né? O que seriam essas políticas?
que a gente fala, né? Na verdade, ela é uma postura, né? É uma tomada de decisão pelo poder público, né? Pelo governo, frente aos problemas da sociedade. Por exemplo, aqui no Brasil, nós estamos enfrentando um problema que é a epidemia, no caso do nosso país, de Covid-19, né? Então, a partir desse problema é que o poder público ele vai criar políticas públicas com finalidade de enfrentar esse problema, né, que está atingindo boa parte da sociedade. Na verdade, está atingindo a todos. Mas tem alguns outros problemas de saúde que eles atingem uma parte da sociedade, né, mas que todos merecem essa atenção. Então, essa política pública é justamente essa postura, essa tomada de decisão que o poder público ele vai tomar mediante esses problemas, né? É uma forma do Estado ele se organizar, né? É uma organização das ações do Estado para atender uma demanda que ela é específica. O que isso quer dizer? É aquilo que eu acabei de falar. Às vezes, eu tenho um determinado público, né? Por exemplo, digamos que eu tenho um grande acometimento aqui no Brasil que é de câncer de mama. E câncer de mama, né, e prioritariamente atinge a um grupo específico que são as mulheres, não é verdade? Então, a política pública, muitas vezes, ela será para uma demanda, destinada a uma demanda que ela é específica. Ela, muitas vezes, ela pode não ser geral. Isso a gente consegue vislumbrar a partir da Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher, a partir da Política de Saúde do Homem, a partir da política de saúde do idoso, da criança e do adolescente, entende? Então, assim, são algumas políticas que elas são gerais, são adotadas para toda a população, e algumas que elas atendem uma certa demanda específica, né? E essas políticas, elas são um conjunto de ações que são implementadas pelo Estado. O Estado, não estou falando de um Estado específico do Brasil, não, estou falando de toda a União, né, do Estado Federativo. Então, é um conjunto de programas de ação do governo que vise as prioridades para atingir os resultados. Ou seja, a política pública, ela não é algo, estou aqui, tive uma ideia, já sei, eu vou fazer tal coisa. Né? Isso não acontece assim do nada. Na verdade, ela vem a surgir para acabar atingindo um determinado resultado, para tentar solucionar um determinado problema que ele existe. Por exemplo, hoje a gente visualiza o problema da Covid, né? Então a gente tem políticas para um enfrentamento da Covid, porque é algo que realmente está prejudicando a saúde das pessoas. Então não são ações de enfrentamento que são aleatórias a um problema que talvez atinja um público muito pequeno, digamos assim. Ou então um problema que nem existe. Ou então, muitas vezes, um problema que é lá da Europa, mas que aqui eu vou, porque eu achei bonita a política pública, eu vou adotar aqui no Brasil também, mas sendo que aqui no Brasil a situação ela é diferente. Então, não preciso necessariamente dessas ações, tá? Então, esses conjunto de programas, né, eles têm uma ação que ela é específica e ela visa atingir um determinado resultado, ou seja, solucionar um problema de fato, certo? E é uma expressão genuína do interesse geral da sociedade, ou seja, é algo que é de interesse de todos, né? Por exemplo, é do interesse de todos que a pandemia, ela se encerre, né? Que ela se acabe, que todos sejam vacinados, para que a gente possa solucionar diversos problemas. Porque a gente também tem uma outra questão aí, quando se trata de política pública. Na maioria das vezes, são políticas que a gente chama de intersetoriais, que quer dizer o quê? Que não se refere somente à saúde, se refere a outros setores, é uma coisa que a gente acabou de falar. A gente sabe muito bem que a pandemia, ela não atinge somente a saúde das pessoas, a saúde física. Ela atinge a saúde mental, ela atinge a economia. Né? A gente está percebendo que, a gente acabou de falar, pessoas, elas além de estarem sofrendo com a doença propriamente dita, as pessoas estão sofrendo com a situação de desemprego.
porque infelizmente muitas empresas elas estão fechando, algumas estão deixando o nosso país e essa doença ela não acomete somente o corpo, ela está acometendo a economia também, né? Então é algo que é de interesse intersetorial, né? Não se refere somente ao setor saúde. Então são necessárias implementar políticas públicas e outra coisa. A gente percebe que as coisas são feitas, né? Para melhorar a saúde da população. Lá. Gente, não é porque o governo é bonzinho, não, gente. Não é porque, ai meu Deus, como é bom esse governo, que maravilhoso. Como eles são bonzinhos com a gente. Não é, não. É porque geralmente são problemas que atingem determinados setores, e principalmente quando atinge o setor economia, né? A gente quer que a pandemia vá embora por inúmeros motivos, né? E um desses motivos é para que o nosso país ele volte a funcionar da forma que funcionava, ele volte a crescer, né? Coisa que ele deu uma estacionada ou uma regredida com esse mais de um ano aí de pandemia que a gente tem enfrentado. Então, isso é uma política pública, né? É uma forma do poder público adotar uma postura no sentido de atingir uma demanda geral ou uma demanda específica, né? É um conjunto de programas, porque o programa, ele é algo mais direcionado e o programa, ele é algo que é mais limitado e também, às vezes, até passageiro, né? Por exemplo, eu lanço um determinado programa para saúde ou para educação, enfim, mas é algo que é muito direcionado e pode chegar um momento que eu solucione esse problema que eu não preciso mais que esse programa ele exista, né? Mas a política, que é o que a gente chama, que é o que é macro, né? Que é o que é grande, ele precisa continuar. Então isso é que é política pública, certo? E aí a gente consegue ver um ciclo acontecendo, é um ciclo de políticas públicas que vão acontecendo, né, no nosso dia a dia, né, na nossa vida, né. Aqui a gente consegue observar que existe a identificação do problema em um determinado público, por exemplo, a Covid-19, por exemplo, o câncer de mama, o câncer de próstata, a mortalidade infantil, por exemplo, sei o que eu ia dizer agora. Enfim, já dei muitos exemplos. Mas, enfim, foi identificado um problema na população. Por exemplo, gravidez na adolescência. E, assim, se vocês forem puxar um pouco da memória, né? Eu não sei qual é bem a idade de vocês. Mas, se vocês tiverem mais ou menos a minha idade, vocês vão puxar um pouco na memória e vocês vão prestar atenção, lembrar de uma coisa ou outra que passou na televisão, que se tratava de propagandas, né, do governo federal e propagandas relacionadas à saúde, que ela trazia, né, coisas referentes à amamentação. Não sei se vocês lembram, quantas atrizes a gente já viu fazendo propaganda de amamentação. Até hoje ainda existe, mas a gente vê bem menos na televisão, né? Porque existia um grande problema com relação à amamentação, né? As mulheres, elas não amamentavam até os 6 meses, começavam a introduzir determinados alimentos, por inúmero desconhecimento, enfim, por diversos motivos. E uma das ações realizadas pelo governo para solucionar esse problema era investir em propaganda para gerar conhecimento para essas pessoas. E isso a gente tem com inúmeras coisas, né? Teve uma campanha, não sei se vocês chegaram a tomar na época, a campanha de vacinação da rubéola. Não sei se vocês lembram. Gente, a campanha da rubéola foi a mais fantástica que eu já vi em toda a minha vida, em toda a minha curta vida. Porque eu acho que quem não se vacinou da rubéola, na época, é porque eu não podia se vacinar. Você tem quantos anos? Tenho 30. Ah, tá bom. Então acho que eu não fui vacinada, não. Eu não fui, não. Ela era, se você tivesse, você se lembrava, porque todo mundo recebia um adesivo na carteira de identidade que dizia assim, tô vacinado. Ah, então eu não tenho esse adesivo, não. Então, todo mundo tem. Inclusive, é até como uma forma de prova. Até um amigo meu, ele perdeu a carteira de vacina e ele estava fazendo novamente as vacinas. E ele falou que tinha que tomar todas, inclusive essa da rubéola, porque ele não
não tinha comprovação, né? Se você tem um adesivo na carteira de identidade, Você tem que tomar todas as vacinas. é, Vai, meu Deus, eu vou procurar a minha, que eu acho que perdi. é. Assim, Tem que abrir se você perdeu, olha, na saúde, gente, tem uma regra que é assim, de boca tem nada. que abrir o esquema. Tem que abrir o Você tem esquema, que, principalmente de hepatite e de tétano, sim. Então, na saúde tem uma regra que é isso com todo profissional de saúde, não importa. De boca nada. Tudo é escrito, tudo é anotado. Olha as Então, cores, não sei cadê a minha, não. se você não tem carteira de vacina, então você nunca tomou vacina na sua vida. A gente subentende que você nunca nem tomou a vacina na sua vida. Mas quando eu fui tomar do Covid, a menina pediu, ela já, não sei cadê minha carteira, não. Ela disse, não, tá aí, não, num pedaço de papel aí, quando eu achar, eu gravei. Nunca mais achei essa carteira. Pois é. Mas aí, provavelmente, ou você talvez tenha tomado, ou então, principalmente a do tétano, talvez a sua já esteja vencida, e você tem que tomar o reforço, mas se você for tomar, você vai refazer o esquema, você vai tomar a primeira, a segunda e a terceira dose. Eu tenho esse negocinho na carteira de identidade. Pronto, ótimo, então você é da minha idade. Ainda não, mas eu tenho, também tem. professora. Gente, o que eu quero dizer com isso é que foi uma campanha que ela foi muito extraordinária. Por quê? Porque estava em todo canto. Vacina contra a rubéola era em todo canto, na televisão. Então era uma campanha muito forte, que foi assim muito intensa para as pessoas e que acabou trazendo muita gente para se vacinar, porque realmente trouxe muita informação de que se necessitava tomar essa vacina. E isso foi feito, gente, a partir da identificação de um problema, né? E assim, de uns anos para cá, a vacinação ela tem até perdido um pouco de, assim, no sentido de propaganda, no sentido de levar conhecimento para as pessoas, informar a importância da vacinação, tem caído um pouco, principalmente assim no veículo de comunicação em que a gente mais ainda, né, que a gente mais usa, que ainda é comum às pessoas, a todo mundo, que é a televisão, né? Hoje a gente sabe que é a internet, mas tem muita gente que ainda não tem, né, tanto acesso, não tem tanto traquejo, mas uma televisão em casa, pelo menos um canal, assiste. Né? Então é um veículo de comunicação mesmo. Então isso foi feito, gente, a partir de uma identificação de um problema num determinado público-alvo. Existe esse problema de saúde pública e eu preciso sanar. Por quê? Porque, gente, se eu não sanar esse problema aqui, eu não solucionar, ou então eu não procurar meios de prevenir esse problema, provavelmente depois eu vou ter uma grande gama de pessoas que vão estar doentes desse problema. E isso vai gerar o quê? Vai gerar pessoas incapacitadas. Capacitadas para quê? Para trabalhar. E eu sempre preciso de o quê? Mão de obra. De preferência qualificada. Então, a maioria das ações de saúde que a gente vê, não existe, porque o governo é muito bom, maravilhoso, enfim, mas é para manter uma população saudável, para que a população ela possa produzir. Mas com isso eu também não estou querendo dizer, vixe Maria, como o governo é mau, só quer fazer a gente trabalhar feito escravo. Não é isso. É dar condição para que a população possa trabalhar, né? Então, se identificou um problema, gente, então eu vou incluir na agenda pública, né? Para que eu possa realizar reuniões, conferências, para que eu busque uma solução. Porque sozinho eu não tenho como encontrar uma solução, né? Então vai acontecer o quê? Uma tomada de decisão. O que a gente vai fazer em relação a isso, né? Eu preciso tomar uma decisão em relação àquilo. Então, para que eu possa executar, eu preciso planejar, né? De que forma eu vou executar isso, né? Através de quê? De que tipos de informação eu quero levar? Que tipo de veículos de comunicação eu quero utilizar, né? Então, a partir daí, eu vou fazer o quê? Uma implementação dessa política. E junto com essa implementação, eu preciso monitorar se realmente está chegando a informação até as pessoas, se
Se as pessoas realmente estão tendo acesso a esse tipo de informação, né, a esse tipo de tratamento que existe, a esse tipo de ação, né. A outra ação que tinha muito há uns anos atrás, que deu uma caída, mas agora até voltou, que foi a campanha contra a AIDS, né, contra o HIV. Antigamente ela era bem forte e depois de uns anos ela deu uma caídazinha, né? Por quê? Porque deu uma solucionada no problema, né, digamos assim. Mas aí depois até, inclusive, passou no Fantástico um documentário, como um documentário, aquelas reportagens, né, que eles fazem, sobre a AIDS, e justamente sobre isso, sobre as pessoas terem esquecido da AIDS. Então, realmente, eu preciso estar sempre monitorando. Por mais que seja um problema que tenha acabado, né? Por exemplo, a varíola, ela é uma doença que não existe mais aqui no nosso país, né? Quando eu digo que não existe, não quero dizer que não existe nenhum caso. Existe, mas são pouquíssimos, né? Mas não quer dizer que eu não vá vacinar mais a população. Entende? Por quê? Porque ela pode voltar. Né? O sarampo, a gente chegou próximo de perder o selo de erradicação da doença. Ela ainda acontece um caso aqui e outro ali, mas não é por isso que eu vou deixar de vacinar as crianças contra o sarampo. Então, a partir disso, eu vou fazer uma avaliação e depois eu começo tudo de novo, identificação do problema, inclusão de agente, solução, decisão, enfim, é algo que tem que ser sempre contínuo, porque pode sempre voltar. E outra coisa, ainda pode ser uma coisa, uma tomada de decisão, uma execução de uma coisa que acabe não dando resultado. E eu preciso traçar outras estratégias. Isso a gente observa de políticas públicas nas esferas mais importantes, digamos assim, que é na saúde e na educação. E vocês conseguem ver isso muito bem nas propagandas de televisão, principalmente. Peraí, gente, vou aceitar aqui a próxima pessoa. Eu tô falando assim da televisão porque a gente, muitas vezes, quando não é profissional de saúde ainda, a gente às vezes passa muita coisa despercebido. A gente não percebe que aquilo ali faz parte de uma política de saúde, não faz parte de um programa. Depois a gente começa, vixe, é mesmo, não, isso aí acontecia realmente. Então, gente, para a gente conseguir entender, né, como é que essas políticas surgiram, como foi que a gente chegou até aqui, se na verdade, quando os portugueses chegaram aqui, só quem tinha eram os índios, só quem estava aqui, na verdade, eram os donos do lugar, eram os índios. Como foi que nós chegamos no SUS, né? Como foi que a gente chegou nessa ideia aí maravilhosa que é o SUS? Então, eu vou tirar isso aqui que eu tô ficando tonta. Então, a gente vai voltar no tempo e a gente vai falar sobre a história de saúde pública no Brasil, desde o descobrimento até a institucionalização do SUS. Primeiro, eu queria dizer para vocês que o SUS ele foi institucionalizado em 1988, né, a partir da Constituição Federal de 1988. Né? Então, o SUS, ele foi, não é que ele tenha sido criado, a ideia da existência surgiu a partir da instituição, da Constituição, né, de que se tinha a necessidade de se ter um sistema assim, 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 e já trouxe as características que esse sistema deveria ter. Né. Posteriormente, né, 2 anos após, em 1990, no ano que eu nasci, então surgiu o quê? A implementação do SUS, né, propriamente dita, que é o quê? Aquelas ideias que veio lá do capítulo que fala da saúde, lá na Constituição, a gente vai implementar aqui, e a partir dessa lei, essas 2 leis, na verdade, que são 2, que a gente vai ver na próxima aula, eu preciso ver, a partir dessas ideias, é que eu vou dizer, pronto, vai ser SUS, vai ser assim, quais são os princípios que fazem parte, e assim vai. Mas antes, gente, antes de 1988, aconteceu de tudo no nosso país, né? Aconteceu revolta, né? Aconteceu de misturar saúde com educação, aconteceu de misturar ações sociais, previdência social, com saúde, enfim, aconteceu de um tudo um pouco.
Então a gente vai ver o que foi dessas coisas que aconteceram, né? Como foi que a gente começou e como foi que a gente chegou aqui nesse ponto. Então, em 1500 a gente sabe que o Brasil foi descoberto, né? Na verdade ele foi pego para os portugueses no caso. Mas a gente tinha aqui as comunidades indígenas, né? Que eram os índios, que no caso moravam aqui. Então, nesse período aqui de 1500 e 1822, é o período que a gente chama de Brasil colônia, né? Que o Brasil, ele era uma colônia de exploração de Portugal, né? E no caso, eu não sei se vocês lembram, mas o objetivo com relação a Portugal para o Brasil não era de fazer com que o Brasil fosse a morada deles, né? Fazer dali um novo local. Na verdade, o objetivo era uma política escravista, né? Que era somente extrair o que tivesse de bom. Eu quero tirar as riquezas, eu quero implementar uma plantação, que no caso eles só fizeram repetir aquilo que eles já faziam lá, e eu quero sugar tudo que tem de bom, né? Então, inicialmente, quem veio da Europa para cá foram pessoas que queriam tentar uma nova oportunidade, né? Então, aqui a gente começou a ter duas populações, que eram os indígenas e eram a população europeia, né? A população também africana, que no caso eram os escravos. Mas aí, gente, para os indígenas, a doença, ela tinha, e também para os demais também. Ele tinha essa classificação, que a doença, ela era classificada como um castigo, né, ou provação. O que isso quer dizer? Que se você está doente é porque você merece, entre aspas, né, entre outros motivos. E se você merece é porque você realmente fez alguma coisa ruim, você está sendo punido. E outra coisa, se você está doente, tem outra coisa que pode ser também, que é o quê? Isso aí é uma aprovação, né, que você está passando, mas que vai se você suportar ou não, digamos assim. E quem era que acabava cuidando dessas pessoas que estavam doentes, né? Se a doença era um castigo, então não tinha muita coisa a se fazer, né? A não ser aceitar, mas buscavam-se quem? Buscavam-se os curandeiros, né? No caso dos índios, os boticários, que no caso eram pessoas aqui no Brasil, oriundos da Europa, que eram como se fossem farmacêuticos, né? Mas eles não eram farmacêuticos de fato, é apenas uma forma da gente fazer uma comparação. O que estão falando aqui? Então eram os boticários, no caso eram farmacêuticos, pessoas que tinham uma determinada permissão para fazer umas preparações, né, para as pessoas tomarem, mas não existia, assim, médicos, né, profissionais, existiam os jesuítas, que eram aquelas pessoas, os religiosos, que tinham o objetivo justamente de ensinar a religião para os índios, mas os médicos eram pouquíssimos, na verdade, né, então quem estava doente tinha que recorrer a isso, né? Ao curandeiro, ao boticário, ao jesuíta, e pronto, acabou. E essa época, gente, o Brasil, ele passava por uma situação de doenças pestilenciais, né, que a gente chama. Que são doenças causadas pelas pestes, né? São doenças transmissíveis mediante a ausência de saneamento, né? Mediante a ausência de limpeza, de higiene, de água potável, né? Então existia um acúmulo muito grande de doenças pestilenciais, né? Mas aí, em 1808, aconteceu uma coisa bem inusitada, que foi o quê? A família real veio até o Brasil, né? Veio fugido da Europa até ao Brasil. Aí aconteceu uma situação um pouco complicada, que foi o quê? Já estavam se formando cidades, né? Só que a família real, ela não tinha onde ficar, né? Porque não existia um palácio, na verdade. Existiam as casas das pessoas, que no caso eram os burgueses, né? As pessoas que tinham melhores condições. Então, o que foi que aconteceu? Essas pessoas, elas foram removidas das suas casas para que a família real pudesse ocupar, né? Então, as pessoas foram removidas de suas casas, a família real ocupou esse espaço, e essas pessoas foram para onde? Para as periferias.
morar de forma amontoadas, numa situação mais precária ainda, né? E também, quando a família real chegou até o Brasil, né, houve uma situação que a gente chama no Rio de Janeiro que foi a limpeza, né? Eles fizeram uma limpeza na cidade do Rio de Janeiro, que era onde eles iriam ficar, para tentar amenizar essa situação das doenças pestilenciais, né? Então, o Brasil ele era um país agrário escravista, que era um país que produzia e na época produzia cana-de-açúcar, né, na região Nordeste, e o objetivo era apenas extrair a cana-de-açúcar. E a gente vivia um acúmulo de doenças pestilenciais. Então, a gente vivia diversas epidemias, né? Epidemia de gripe, epidemia de varíola, epidemia de febre amarela. Essas são algumas doenças que se enfrentavam na época e que as pessoas morriam muito na época dessas doenças. E essa época, gente, a época já do Brasil Império, né, de 1822 a 1889, a gente vivenciava a teoria da unicausalidade, né, que seria o quê? Que as pessoas, elas morriam, né, as doenças, elas eram causadas não era mais uma questão de ser um castigo, não era mais uma questão de ser uma provação, e sim, elas teriam uma única causa, né, que isso poderia ser aplicado à sujidade, né, porque já era oriundo da teoria que a gente chama de teoria miasmática, que existia, que se dizia o quê? Que as doenças, era como se fosse uma ideia muito primitiva de que a doença, ela surge a partir da falta de higiene, né? Mas que essa falta de higiene, ela deveria ser emanada, principalmente devido ao cheiro. É como se a doença, ela fosse emanada a partir do odor de um determinado local ou de uma determinada pessoa. Mas aí depois, posteriormente, surgiu a teoria da unicausalidade, que a doença ela teria uma só causa. E hoje a gente consegue perceber que ela não tem uma só causa, né? Ela, na verdade, é um conjunto de fatores que faz com que uma pessoa ela venha adoecer de uma determinada coisa. Por quê? Porque às vezes duas pessoas, e com a Covid a gente consegue perceber isso muito claro, que duas pessoas se expõem ao mesmo vírus, uma adoece e a outra não. Uma fica grave e a outra não. Por quê? Porque a causa não é somente o vírus. São outros fatores que estão envolvidos. Aí na República Velha, a gente consegue perceber algumas coisas, né, que foram acontecendo. Que foi, primeiro, a instalação do capitalismo, né, as primeiras indústrias. Nessa época aconteceu uma coisa muito interessante, que foi o quê? O êxodo rural. O que foi que aconteceu? Aquela situação que a gente vivenciava, que a região Nordeste era a região que oferecia muito lucro devido à cana-de-açúcar, ela foi perdendo lugar para a produção de café e para a produção de borracha, né? Que era o quê? Na região Sudeste e na região Norte, né, respectivamente. Então, as pessoas começaram a deixar a região Nordeste para ir para a região Sudeste, né, em busca de emprego. Primeiro por causa da produção de café, né, que estava no auge, era o que realmente estava dando lucro, né, e o que estava gerando emprego. Segundamente, pela instalação do capitalismo, né, a Revolução Industrial que chegou aqui no Brasil, né? E com isso, gente, surgiram diversos problemas, que era o quê? As pessoas vinham do Nordeste para a região Sudeste, vinham sem ter onde morar, começavam a se aglomerar em cortiços, né? E então aí juntava a aglomeração com a falta de higiene, a falta de condições, né, de alimentação e também com as condições de trabalho, né,
muito ruins, muito inferiores, né, jornada de trabalho muito extensa, a idade para trabalhar também não se existia, muitas vezes você tinha crianças trabalhando já, né, crianças e adolescentes, então eles trabalhavam numa situação que ela era muito insalubre, né, uma situação de muita sujidade. Então, isso acabava aumentando, né, o número de doenças, o número de pessoas que adoeciam devido a esses problemas, né. Aí surgiu a medicina higienista, né, que era o que? O planejamento das cidades, ou seja, algumas ações que se baseavam para evitar, né, essa aglomeração, evitar esses cortiços, e veio essa personalidade aqui que vocês estão vendo na foto, que é Oswaldo Cruz, né, que ele era um médico sanitarista, que ele se destacou muito para tentar solucionar essas diversas epidemias que existiam no Brasil, né. E assim, para isso ele adotou... Professor, Oi. Oswaldo Cruz é o mesmo daquele do Fiocruz, aquela que faz as vacinas, Instituto... que é dado o nome, né? Instituto Isso. Fiocruz, né? Isso, Fiocruz. Porque ele foi uma pessoa que marcou bastante, né? Ele tentou sanitizar o Brasil, né? De uma forma muito chocante, na verdade, né? Ele tentou acabar com as doenças na marra. A gente não está aqui para dizer se ele fez certo ou se ele fez errado, porque na verdade ele conseguiu. Ele conseguiu, mas a verdade é que ele feriu o dos direitos das pessoas, né? Mas que aquela época não tinha, né? Então, o que aconteceu? Ele era um médico sanitarista que ele começou a elaborar determinadas medidas com relação a acabar com esses cortiços, né? Para isso, gente, ele usava medidas extremamente autoritárias. Por exemplo, o exército auxiliou bastante, né? O policiamento auxiliou bastante em relação a isso. Então, eles invadiam as casas das pessoas. Se tivesse a situação da casa da pessoa, fosse uma situação de sujidade, de insalubridade, esse prédio dessa casa, ele era demolido. Teve até uma campanha bem interessante que aconteceu à época, que era, aqui, pronto, nessa imagem aqui vocês conseguem até ver, ele analisando aqui, olha, as sujidades, né, que é, olha, rato, barata, que são os elementos que causavam doenças na época, né, a leptospirose, ela era tão forte que eles começaram a lançar uma campanha meio absurda, mas que era o que eles davam dinheiro para as pessoas que levassem ratos. Né? O governo ele dava um dinheiro por cada rato que a pessoa levasse, caçasse em casa e levasse, justamente para ver se acabava com essa doença. Mas o que foi que aconteceu? As pessoas começaram a criar ratos para ter sempre rato para levar e, consequentemente, sempre receber dinheiro. O brasileiro sendo brasileiro, né? Que era o quê? Tentando conseguir alguma coisa, né? A partir dessa mesma política, infelizmente. Mas viu-se que era uma coisa que não estava dando certo, então eles demoliam determinadas casas ou prédios que as pessoas viviam numa situação insalubre. Mas o que marcou bastante que foi a vacinação obrigatória. Né? Ele lançou esse programa, né, de vacinação, que a gente vê que a vacina ela não é obrigatória, né? Ela é um direito nosso, direito que a gente tem garantido. As vacinas que fazem parte do programa de imunização, nós temos o direito de receber, né? Mas nós não temos a obrigação de tomar, não é verdade? Mas ele lançou a vacina obrigatória. Então, eles iam, né, até as casas das pessoas, isso junto com os soldados, com os exércitos, pegavam as pessoas à força, né, e aplicavam a vacina em todas as pessoas da casa, na tentativa de acabar com a varíola, né. Então, assim, isso gerou teve uma grande repercussão, porque as pessoas começaram a ficar chateadas com isso por inúmeros motivos, né. Um dos motivos era porque as pessoas não queriam expor o braço, porque à época as pessoas se vestiam muito
compostas, né, de manga comprida, então expor o braço era um absurdo. Segundo, que as pessoas não tinham conhecimento, então e eles também não estavam querendo informar do que se tratava, né? Eles só queriam enfiar a goela abaixo, a sanitização, né? Solucionar o problema assim. E hoje, pelas campanhas, pelas políticas que a gente vê, a gente percebe que os problemas eles não podem ser solucionados de uma hora para outra, porque se você soluciona um problema, a gente já entende isso, né? Que se você soluciona um problema muito rápido, tem alguma coisa errada. Já já ele volta para você, às vezes até pior, né? Então ele queria solucionar, dar essa solução de forma muito rápida, que era a partir dessas medidas, principalmente pela vacinação obrigatória, né? Então eles entravam nas casas das pessoas, seguravam, prendia mesmo, vacinava e pronto. Então isso gerou muita chateação. As pessoas acreditavam, isso existe até hoje, né? Porque as pessoas acham que, porque a vacina, ela vai matar os idosos. E existem várias teorias que as pessoas inventam, né? E nessa época, imagine, se as pessoas não tinham conhecimento, né? Não tinham veículos de comunicação que fossem eficazes, que atingissem a todos, né? O governo, ele não dava realmente essas ferramentas para que essas pessoas, elas pudessem entender, né, o que estava acontecendo. Então, era o quê? Se revoltava, né? Então, surgiu a revolta da vacina, né? As pessoas começaram a confrontar, de fato, os guardas, né? As pessoas que faziam parte das campanhas e fazer manifestações na rua mesmo, contra a vacina, né? E às vezes a gente escuta isso hoje, e a gente diz, meu Deus, e o povo não queria se vacinar, mas porque eles não tinham conhecimento, gente. Então, infelizmente, acabava acreditando que era uma afronta, né? Obrigar você a tomar uma vacina, né? Mas, querendo ou não, ele até conseguiu, de certa forma, né? Vacinar boa parte da população e conseguiu realmente minimizar muito o problema a partir dessas medidas. Mas, como eu disse, medidas autoritárias. Então, é isso aqui mesmo. E nessas imagens vocês conseguem perceber, né? Que era o modelo que a gente vai ver mais na frente, quais são os modelos que são implementados e o modelo que a gente vivencia hoje. Mas era o modelo sanitarista campanhista, né? Que, na verdade, não existiam políticas de saúde, né? Ou seja, uma coisa que ela é macro, que ela atinge vários pontos, que acaba solucionando vários problemas de uma vez. Na verdade, eram apenas ações pontuais para determinadas coisas, né? Se o problema é a varíola, pronto, pois então está aqui a vacina e eu vou. Não existe um planejamento, uma execução, um monitoramento do que está acontecendo e vai ser implementada à força. Então, pronto, é a força e acabou-se. Então, esse modelo, né, sanitarista, campanhista, ele vive de campanhas sanitárias. Que é uma campanha, uma coisa que você inicia com um determinado objetivo de prevenir um determinado problema, porque sempre que a gente fala em prevenção, a gente previne, quem previne algo, né? Se eu tomo uma determinada vacina, é para prevenir tal doença, né? Se eu faço a mamografia, se eu já estou na idade, faço a mamografia, então eu quero prevenir o quê? Câncer de mama, e assim vai. Então, sempre que eu previno, é sempre direcionada a alguma coisa. Então, a campanha, o modelo sanitarista campanhista, ele se trata de ações pontuais, que toca nesse determinado ponto, e o resto deixa para lá, o resto dos problemas. Então, em 1904, surgiu a revolta da vacina, né? As pessoas revoltadas com a vacinação obrigatória. Aí, em 1923, gente, estamos na República Velha, né? Aconteceu uma coisa bem interessante, que foi a Lei Eloy Chaves, né? O que é que acontecia? As pessoas viviam naquela situação, né? Era de trabalho, uma jornada de trabalho muito extensa, não tinham direitos e tal. Então, foi criada pelo Eloy Chaves, né? A Lei Eloy Chaves, que cria as caixas de aposentadoria e pensão. A CAP, que a gente chama, ela faz parte da história da saúde, faz parte, de certa forma,
da assistência social, né? E faz parte também da previdência social, né? Na verdade, a previdência social, ela surgiu aí de forma embrionária, né? Inicialmente, a primeira coisa que criaram a respeito da previdência social é as caixas de aposentadoria e pensão. Certo? E o porquê que isso tem a ver com a saúde, né? Na verdade, era uma ação que foi criado entre trabalhador e empregado, certo? Que era o quê? Eu vou guardar todo mês uma parte do seu salário, né? Como numa caixa, né? Como se fosse numa uma poupança, né? E sempre que você precisar ou você precisar se aposentar, né? Ou então você vem a falecer e sua família precisa de uma pensão, né? Ou então se você precisa de um certo atendimento médico, né? Porque até aqui, gente, a gente vivenciava o que a gente chama de medicina liberal. Era o modelo médico curativista. O que isso quer dizer? Aqui, desde aqui de trás. Quem tinha dinheiro, quando ficava doente, chamava um médico. Não sei se você já viu nas novelas, na novela de época principalmente. Tá doente, ai meu Deus, vai chamar o médico. Já viram? Aí tem aquele médico de família, né? Nas novelas. Aquilo ali era verdade. Porque quem tinha realmente condições, dinheiro mesmo, ao ficar doente, conseguia ter acesso ao médico, né, que ia lá atender, porque liberal, porque era um profissional liberal, um profissional autônomo, né, que não dependia de nenhuma outra empresa, nem nada disso para que ele conseguisse trabalhar. E curativista por quê? Porque o objetivo desse profissional, do médico, é curar. E não é para curar, não. Se, né, se tá doente é para curar, mas o ideal mesmo é a gente prevenir, né? O ideal é que a gente adote medidas, né? A gente implemente políticas que venham a prevenir as doenças, que venham a promover a saúde da população, né? Saúde e o bem-estar, para que as pessoas realmente não adoeçam. Então, essa época a gente vivenciava esse modelo médico, liberal, curativista, que o objetivo do médico é curar, né? Tá doente de quê? Sintoma tal, pronto, esse remédio aqui resolve, pronto. Adoeceu de novo, pronto, começa tudo de novo. E assim sucessivamente. Só que aqui tinha um problema. Essas pessoas que trabalhavam bastante, essa jornada de trabalho muito intensa, umas situações muito insalubres, eles também promoveram diversas greves. E o objetivo era justamente atingir melhores condições. E quem não tinha dinheiro ia para as santas casas de misericórdia, ia para curandeiro, ia para o chá, ou então morria. Simplesmente. Né? As pessoas acabavam morrendo muito cedo, porque não tinha acesso a nenhum tipo de serviço de saúde, né? Alguma coisa que auxiliasse. Então, acabava morrendo realmente sem atendimento. Então, o que aconteceu? A Caixa de Aposentadoria e Pensão, se você precisasse de um atendimento, pronto, eu lhe ofereço, né? A partir do que você tem lá na Caixa, né? Se você precisasse de uma pensão por morte, de um atendimento, de medicamentos mais barato, né? Você compra, mas você, por ser uma pessoa que trabalha, então você faz parte da Caixa de Aposentadoria e Pensão, mas isso foi uma coisa que foi feito entre o empregador e o empregado, né? Então era algo mútuo, se guardavam a parte do salário. E os primeiros profissionais que começaram a ter direito a essa caixa eram os ferroviários, né? Porque na época eles eram os principais nas indústrias, né? Porque a ferrovia era o principal veículo que transitava no país, principalmente carregando o que era produzido, né? Então, o primeiro foi os ferroviários. Então, o objetivo era esse, né? Guardar esse dinheiro, caso fosse necessário. Então,
quem tinha, agora, recapitulando, quem tinha acesso ao serviço de saúde? Quem tinha dinheiro, já era rico mesmo, ou quem era empregado, quem era funcionário de uma determinada empresa, né? E as caixas, elas eram por empresa, por instituição, certo? Ela não era colocada de forma por profissão, ela era por instituição, né? Por isso os primeiros foram os da empresa ferroviária, depois vieram os portuários e os marítimos, porque eram os que mais adoeciam, gente. Então, eles tinham essa necessidade de atendimento médico, porque eram os que mais adoeciam, os que mais tinham necessidade realmente de existir a mão de obra, né? Então, mais uma vez, isso aí não existe, não existiu porque eles quiseram ser muito bonzinhos, não. É porque não se podia, não se pode, na verdade, perder mão de obra. Você perder funcionários que fiquem incapacitados, ou então que realmente vão a óbito. Depois, gente, em 1933, ou seja, 10 anos depois, a CAP, ou seja, a Caixa de Aposentadoria e Pensão, ela foi substituída pelos Institutos de Aposentadoria e Pensão, né? Acabou, era a mesma coisa, digamos assim, se depositava realmente uma parte do salário, só que ao invés de ser por instituição, ela passou a ser por categoria profissional. Qual é a sua função? Então, existiam aquelas pessoas que trabalhavam naquela determinada função, ou aquela outra, e assim vai. E ela passou também a ter um financiamento que foi tripartite, ou seja, antes era o empregador e o empregado. Então, ela passou agora a ser entre o empregado, o empregador e o Estado, que começou a também financiar essas caixas, né, que passou a ser chamado de Instituto de Aposentadoria e Pensão. Vocês devem estar pensando, professora, eu pensei que era aula de SUS, mas estou vendo que é aula de História. Ai, pescoço. Enfim, e outra coisa interessante, passou a ser administrada pelo Estado, ou seja, pelo poder público, pelo governo. Isso foi bom? Era um avanço à vista do que não tinha nada, né? Mas em compensação, o governo, né, começou a se utilizar desse dinheiro para realizar determinadas coisas, né? Construir hospitais, né? Que no caso esses hospitais só tem acesso quem realmente trabalhava. Aí eles começaram a criar determinados hospitais que são específicos para uma determinada categoria profissional, para as pessoas serem atendidas. Então aí mais uma vez, quem é que tinha acesso à saúde? Quem trabalhava tinha acesso a partir dos institutos de aposentadoria e pensão. Quem era rico, porque no caso o médico ia na casa da pessoa, né? O tratamento era em casa, ainda mais. Quem não tinha nada, que era pobre, não trabalhava, ficava à mercê das Santas Casas de Misericórdia. Aí, gente, a gente entra no princípio, né? Eu trago essa parte aqui por uma questão de linha do tempo mesmo, principalmente com relação a ano, né? Ao que aconteceu aqui, aí passo a passo, vem a Organização Mundial da Saúde e traz o conceito de saúde, né? O que seria a saúde? Porque até então a saúde ela era o contrário de doença. Tá doente, certo? Tá com a doença. Não tá pronto, tá saudável. Tá apto para realizar qualquer coisa, né? Então a Organização Mundial da Saúde ela implementou que a saúde ela é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse conceito. Já não? Sim ou não, pessoal?
Oi, oi, oi. Sim, professor. Pois é. Então, esses até então era o conceito de saúde, né? Saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doença, né? Não sei se vocês concordam com essa afirmação. Concordam? Sim. Sim. Concordam? Vocês se sentem saudáveis? Tá todo mundo Não, saudável aí? eu não estou saudável. No momento, sim. Por que não está saudável, Ana Raquel? Ana Raquel, né? Beber muito antes de fluir. Sim, detalhe, né? Um pouquinho de ressaca e fora Sim. essas boas, maravilhosas, entendeu? Eu estou Como é? ficando louca. Além de eu estar de ressaca, a minha saúde mental ela não anda perfeita, é muito agradável, mas vai melhorar. Se Deus quiser. Vai melhorar, vai dar certo. Pois é, né? Então, esse era o conceito que a gente tinha, né? Na época. Ampliando um pouco mais o que se entendia por saúde, né? Que a época se entendia que saúde era o contrário de doença, né? Eram antônimos, né? E aqui a gente consegue perceber que não necessariamente, né? Não é porque você não está doente de fato que você não esteja, não, você tenha saúde por completo, né? Porque já se definiu a saúde como esse completo bem-estar físico, mental e social. Então, trouxe três elementos, né, três fatores que mereciam determinada atenção por parte das pessoas, né? Ter atenção a isso. Mas aí, continuando, aí veio a ditadura militar, né? A época da ditadura militar, 1965, 64 a 85. Aí, gente, aqueles lá, os institutos de aposentadoria e pensão, eles se transformaram em Instituto Nacional de Previdência Social. Olha, vocês vão percebendo como a coisa está se moldando para a Previdência Social, está se encaminhando, né? Porque, na verdade, se tratava de algo que, uma reserva, digamos assim, que ela era destinada a, a várias coisas, né? A saúde, a Previdência Social, ou a pensão, e o que foi que mudou? O que mudou é que a gente não ia mais ter cada categoria profissional ia ter uma IAP. A gente passou a unificar, né? Todos os IAPs, não importa em que você trabalha. O que importa é que você trabalhe, então você tem direito a essa reserva, digamos assim, você tem direito a essa assistência médica, né, assistência à saúde. Então a gente não vai mais dividir em em um outro, né? O problema dessa questão é que, à época, os militares, né, eles não administraram muito bem esse, esse dinheiro, né? Acabaram investindo em outras coisas que não tinha a ver necessariamente com a saúde, né? Então, posteriormente, o Instituto Nacional de Previdência Social, ou seja, o INPS, ele passou a ser INAMPS, né? Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Até porque em nada no nome dele se remetia ao fato de que era uma assistência à saúde, né? Apenas algo referente à assistência social. Então passou em 1977 a ser INAMPS. E com isso, gente, continua a mesma coisa. Quem trabalhava tinha direito, quem não trabalhava não tinha, ou seja, ficava dependendo das Santas Casas de Misericórdia, ou seja, dependendo as Santas Casas de Misericórdia eram comandadas por religiosos, né? Então era algo filantrópico mesmo, de caridade. E quem tinha condições
era tratado por um médico particular, naquele modelo, né, curativista. Então, aqui, os que podiam pagar, né, tinham assistência à saúde, os que tinham direito à assistência ao INAMPS, né, tinham direito porque trabalhavam, e os que não tinham direito, de jeito nenhum, ou seja, nem tinham condição de pagar um médico particular, né, uma assistência à saúde particular, e também não tinham direito ao INAMPS. Tem até eu escutei uma pessoa dizer uma vez, que era algo assim, o serviço do INAMPS era um serviço que a demanda era muito grande, era muito, 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 infinitamente pior do que o SUS, né? No caso, no sentido de fila. Aí as pessoas falavam, existia inclusive uma piada, né, que repercute, não a minha época, mas mais para trás, que dizia assim, que a comparação, né, essa fila aí tá maior do que a fila do INAMPS, porque realmente era algo que necessitava ter uma espera para poder haver a assistência. Então, o modelo assistencial era o modelo médico privatista, né, que era o quê? Começou a surgir os hospitais particulares, né? A medicina, ela foi avançando, né, com o passar desse tempo que a gente foi conversando, e ela foi começando a surgir o quê? Especialidades, exames mais sofisticados. Então, esse avanço tecnológico acentuou mais ainda a diferença de quem pode pagar e para quem não pode pagar. E também era algo que se remetia ao movimento assistência curativista, né? Que servia o quê? Apenas para curar uma determinada doença quando você a tinha. Quando você tinha algum tipo de alteração que remete a sinais e sintomas, então você procura uma assistência, né? Procura um médico para fazer o diagnóstico. Aí, a partir desses exames, enfim, aí foi, gente, um momento aí, ó, de crescimento do complexo médico industrial e hospitalar, e o crescimento da assistência à saúde particular, né, privada, da iniciativa privada, que é o que a gente observa até hoje, né, o crescimento cada vez mais da iniciativa privada. Aí, com o INAMPS, a gente tinha o que a gente chama de crise dos 4 Is, que era o quê? Uma assistência à saúde que ela era ineficiente, ela era ineficaz, ela tinha um aspecto bem importante, que era a inequidade, tá? A gente vai entender o que é isso mais na frente. Quando a gente entendeu o que é equidade, a gente entende o que é inequidade, no caso é o oposto. E a insatisfação popular, né? Satisfação das pessoas, porque a maioria das pessoas elas não tinham acesso à saúde, né? E quem fazia parte do INAMPS não tinha acesso à saúde de qualidade. Então aí a gente consegue ver uma curvazinha aí, uma ascendência em direção ao SUS, né? Em direção ao que a gente tem hoje, né? Que iniciou-se essa assistência a partir da Caixa de Aposentadoria e Pensão desde 1923, certo? Por que ela se classifica como esse início aí de algum tipo de assistência? Porque foi quando iniciou alguma ação governamental que resultasse na assistência à saúde das pessoas, certo? A assistência que as pessoas necessitavam, tirando aquela parte das campanhas sanitárias, né? Porque, como eu falei, as campanhas sanitárias eram apenas ações pontuais, né? Momentâneas. E pronto, depois acabava. Então, a gente iniciou pela Caixa de Aposentadoria e Pensão, depois virou Instituto de Aposentadoria e Pensão, depois virou INAMPS, virou INPS, depois virou INAMPS. E aí veio a ser SUS, né? Só que o SUS é algo completamente diferente do INAMPS, né? Para deixar claro. Aí, gente, em 1970 aconteceu uma coisa bem interessante, que foi o movimento da reforma sanitária, certo? Foi um movimento em que as pessoas lutavam a partir de passeatas e movimentos nas ruas, lutavam pelo quê? Por uma assistência à saúde
que atingisse a todos, né? Que acabava recebendo a todas as pessoas, e não somente aquelas pessoas que trabalhavam e que tinham acesso ao INAMPS, né? Esse movimento ele iniciou em 1970. E ele teve um marco muito grande, que foi em 1986, que foi na 8ª Conferência de Saúde, né? A 8ª Conferência Nacional de Saúde, ou seja, realizada aqui no nosso país, né? Que se lá se discutiu essa assistência à saúde, né? Que fosse realmente levada para todos, independente se trabalhasse ou não trabalhasse, tinha condição financeira, se o que era, todos teriam que ter direito. E vocês, não sei se vocês estão observando, mas se trata da 8ª, né? E por que que ela foi tão importante para o movimento da reforma sanitária, né? Por que que as outras não já discutiam esse tipo de coisa? Porque foi a primeira vez em que a Conferência Nacional de Saúde permitiu que as pessoas, a população mesmo participasse. Porque, na verdade, era um evento fechado para profissionais de saúde. Então, devido ao que estava acontecendo, né, no movimento das pessoas nas ruas, em busca de uma reforma, né, uma reforma do modelo de saúde, uma reforma nessa assistência, para acabar com essas ações apenas pontuais e se transformar em algo que fosse contínuo, que sempre estivesse buscando alcançar medidas que viabilizasse a saúde da população, é que eles participaram da 8ª Conferência, né? E como é que foi? Ela foi um marco, né, no movimento sanitário brasileiro, porque foi a partir dela que se discutiu a possibilidade do que a gente tem no SUS hoje, né? E o SUS, a Lei 8080 e a Lei 8.142, ela surgiu a partir de elementos que foram discutidos na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, acabou sendo um marco. Reuniu mais de 5.000 pessoas, né, na maior participação popular da história, né, dos movimentos sociais. Definiu as estratégias a serem defendidas na Constituição de 1988. Então, o que nós trazemos, e tem na Constituição, no capítulo que fala da saúde, traz o que foi discutido nessa conferência. Então, representou um evento, né, político-sanitário mais importante da segunda metade do século XX, onde foram alcançadas as bases doutrinárias de um sistema público de saúde para o Brasil. Ou seja, foi a partir do que foi discutido que a gente chegou no SUS. E os princípios, né? O que foi discutido lá? Primeiro, um conceito ampliado de saúde, né, que trouxessem outros aspectos, né, e não somente os 3 elementos que a gente falou naquele outro conceito, né, elaborado pela Organização Mundial de Saúde, e que trouxesse também algo mais voltado para a nossa realidade, né, a realidade do nosso país. Porque, como eu falei, a gente não pode se basear pela realidade dos outros. A gente pode aplicar alguma coisa aqui, mas que atenda, que solucione algo que, digamos que existe esse mesmo problema em outro país e foi aplicado isso e deu certo. Enfim, aí se aplica aqui, mas quando não é assim, então não adianta. O reconhecimento da saúde como um direito da cidadania e um dever do Estado, ou seja, um direito em que todo cidadão, independente de condição, independente de trabalhar ou não, ele tivesse acesso, né, a esse direito, e que esse direito ele seria garantido pelo Estado, né, e não algo que dependesse do fato dele trabalhar ou o fato dele ter condição ou não. E a defesa de um sistema único, né, de acesso universal, igualitário e descentralizado de saúde. Ou seja, não seria o governo federal somente que iria ditar o que iria acontecer, o que iria ser feito, né? O Brasil é um país muito grande, de muitas culturas, né? Muitas regiões, de muitos estados. Então, isso colabora para que a gente tenha diversas situações que se apresentem, né? No decorrer do nosso país, né? A situação de saúde que a gente vivencia no estado não é a mesma que se vivencia em outros. Muitas vezes a gente vê diferenças, né? Por exemplo, a região norte, ela sofre com o acometimento de algumas doenças que em outras regiões não existem,
né? Inclusive, existe a vacina da febre amarela, né? Que no caso, na nossa região, ela não é obrigatória, porque não há um acometimento de pessoas de febre amarela. Então, nós não precisamos tomar essa vacina. Ela é aplicada somente em pessoas que viajam, né, para a região norte, ou então lá. Então, aí a gente vai ver o que seria o conceito de saúde, né? Aquele bem curtinho que a gente viu, aí ele se transforma num bem maior. Então, isso é um conceito mais ampliado que ele foi elaborado a partir da Agência Nacional de Saúde, né? Ele foi criado a partir das discussões que foram feitas lá. Então, em seu sentido mais abrangente, a saúde ela é resultante, né? Ela não é isso ou aquilo, ela é o resultado das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É, assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Então, a gente passou a ter esse outro conceito do que seria a saúde, né, como resultado de todos esses aspectos aí. E isso a gente observa muito claramente, né, no nosso dia a dia. Um exemplo, um dia eu atendi uma paciente e ela estava solicitando um atendimento que fosse um psiquiatra, né, um psicólogo. E a gente faz o acolhimento, né, que é a escuta, né, da queixa dela, escuta um pouco da história, faz uns questionamentos, para que a gente possa entender um pouco qual é a necessidade desse paciente. E à medida que ela foi falando, eu fui percebendo que o problema de base dela, né, o problema principal, central, que era o que gerava os demais sintomas, era de cunho social. O problema dela, na verdade, era social. E não físico, na verdade. Né? Ela tinha sinais e sintomas que realmente se classificavam como uma doença, mas eles se originavam a partir de um problema social que ela vivenciava. Enfim, então, a saúde ela passou a ser entendida, né, a partir de todos esses aspectos que a gente falou aqui. Aí aqui, gente, a gente consegue perceber já um pouquinho de diferença, né? Okay, do que a gente viu antes de 1988 e agora a gente vai ver o que foi que aconteceu depois, né, de 1988. Por quê? A partir da 8ª conferência é que foi institucionalizado, né? Posteriormente, o que foi discutido lá, colocado na Constituição, no capítulo que trata da saúde. Então, todos esses elementos aqui, a revolta da vacina, Oswaldo Cruz, Eloy Chaves, as Santas Casas de Misericórdia, né? Tudo isso mudou a partir da Constituição, né? A partir do trecho que fala da Seguridade Social, né? O tripé da Seguridade Social e a institucionalização do SUS de fato. Então, a Constituição, o que é que ela traz sobre a saúde, né? Então, o capítulo inicia a partir do artigo 194, que diz que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, a partir desse artigo 194, você consegue perceber que existem alguns direitos que precisam ser assegurados, né? E esses direitos, eles são chamados de tripé da Seguridade Social, ou seja, que dá segurança para o cidadão,
que é a saúde, a previdência social e a assistência social. Então, já que a saúde faz parte do tripé, então vamos ver o que é que nós vamos fazer, né, com a saúde do Brasil. O artigo 196, ele diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, é na Constituição que está descrito que o poder público, ele precisa providenciar, realmente, garantir a saúde das pessoas, né, a saúde e bem-estar das pessoas. Mediante o quê? Né? A partir de quê? A partir de políticas, né? Políticas sociais, políticas econômicas, que visem a redução do risco da doença. Ou seja, ações de prevenção, ações de promoção à saúde. O que seria essa promoção à saúde? São ações que a gente implemente que faça com que as pessoas elas tenham mais saúde. Por exemplo, aquela Academia dos Idosos, que a gente chama, né? Que é uma academia que ela está presente em algumas praças, que ela é uma academia que ela é aberta, né? Então, ali é uma ação, né, que faz parte de uma ação de promoção à saúde, porque faz com que aquelas pessoas elas tenham liberdade para se exercitar. E o exercício, ele é uma ação que promove saúde, né? Faz com que você se sinta bem. Então, promove bem-estar. Então, promove saúde. Então, é uma ação simples, né? Mas que garante muita coisa, né? Já auxilia em muita coisa. Então, tem que visar a redução de risco, né? De doenças e de outros agravos, ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, ou seja, é universal, gente. Ou seja, todos têm direito. Quem são todos? Todos os brasileiros e pessoas estrangeiras que estejam aqui. Então, são todos mesmo. E esse acesso, ele além de ser universal, ele tem que ser igualitário. Ou seja, independente se você trabalha, não trabalha, tem condição financeira boa, ruim, enfim, não importa. Outra coisa, com relação a esses termos que a gente utiliza, que, na verdade, que está descrito na Constituição, a gente percebe acesso universal e igualitário. A gente vai perceber isso um pouco lá nos princípios do SUS, certo? Mas vocês vão perceber que aqui ele não está dizendo que o SUS precisa existir, certo? Ele está dizendo apenas que tem que existir algum sistema de saúde, que o sistema de saúde precisa ter isso aí, certo? Está determinando quais serão os elementos que vão conter. Porque os princípios do SUS, eles estarão descritos em uma nova lei, né, em 2 novas leis que a gente vai estudar mais na frente. Mas isso aqui é como a ideia, né? A ordem inicial é que o serviço de saúde ele seja assim. Então, é um acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação no caso da saúde. Então, a saúde ela passou a ser um direito, né? A partir da Constituição de 88. O artigo 197, ele diz que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle. Ou seja, o poder público, ele precisa regulamentar esse serviço de saúde, ele precisa fiscalizar, ele precisa controlar esse serviço de saúde, né? Devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Certo? Ou seja, o serviço de saúde ele precisa ser implementado, e isso aqui de direito privado não quer dizer que é pela iniciativa privada, certo? Isso aqui não tem nada a ver. Artigo 198,
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, ou seja, ela vai acontecer por regiões e vai existir uma hierarquia de serviços, né, que vão atender às complexidades. Vão constituir o sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, ou seja, aqui no artigo 198, ele já traz também outros princípios do SUS, mas que aqui ainda não são princípios, e que ele já determina que será um sistema único, ou seja, não terá outro, certo? A iniciativa privada, a saúde privada, ela faz parte do SUS, não existe um outro sistema de saúde no nosso país. Ela vai obedecer às seguintes diretrizes, né? Descentralização, com direção única em cada esfera de governo, municipal, estadual e federal. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízos dos serviços assistenciais, certo? Ou seja, a prioridade não é mais curar, a prioridade é prevenir. Porém, né, quando se necessitar numa pessoa doente de assistência, de ações curativas, também deverá ser realizado. E a comunidade, ela deve fazer parte, né, a participação da comunidade na gestão, né, a partir das conferências que são abertas à população. O artigo 199, ele diz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, ou seja, a iniciativa privada pode participar. De que forma, gente? Poderão participar de forma complementar, certo? Faz parte do sistema único, não é um outro sistema. Seguindo diretrizes destes, mediante contrato de direito público ou convênio, né, tendo preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. O SUS nunca pode investir, o poder público nunca pode investir dinheiro na iniciativa privada, certo? Eles podem, a iniciativa privada, ela pode complementar, no sentido de um convênio. Isso quer dizer que o município, o estado, ele pode manter convênios com hospitais privados ou clínicas privadas que ofereçam esse tipo de serviço, né? O que acontece quando a gente vai até uma clínica privada e a gente faz uma consulta ou um exame, mas que na verdade é pelo SUS que a gente fala, né? Por quê? Porque há um convênio com aquela instituição que é privada. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos, ou seja, o poder público não pode investir dinheiro em nenhuma instituição privada, né? Apenas eles fazem o pagamento daqueles procedimentos que são feitos no setor privado, porém que tem convênio com o SUS. O artigo 200. Ao SUS compete, além de outras atribuições nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse à saúde, participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Ou seja, o SUS, ele controla e fiscaliza, né, a partir das ações da vigilância sanitária, né? E com isso a gente consegue perceber isso muito claramente a partir da pandemia, né? Que foi do momento de aprovação, né? Da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para que eles aprovassem as vacinas, né? Ou seja, não se pode, a Anvisa ela faz parte do SUS, né? Então não se pode nada pode ser colocado para de alimento, de vacina, de medicamento para a população sem ter a aprovação da Anvisa, né? E estabelecimentos também não podem funcionar sem a aprovação. E isso também é o SUS. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Está sempre em atenção e vigilância fiscalizando.
ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Os cursos, né, referentes à saúde, também necessita da aprovação. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, também é o SUS. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Fiscalizar e inspecionar alimentos compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano. O SUS também está envolvido, né, na fiscalização dessas empresas que produzem alimentos, né, bebidas, água. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido, e do trabalho. Então, isso tudo, gente, é o SUS, né? Ele foi criado a partir dessas diretrizes que está descrito na Constituição, né? Então, esses 5 artigos, eles trazem elementos que orientam, né, de que forma esse serviço ele deveria ser, né? Então, a partir disso, de 88, que surgiu as leis, né? As leis orgânicas da saúde, que a gente chama, que é a Lei 8080 e a Lei 8.142, que elas regulamentam o SUS, né? Traz, de fato, que serviço é esse e como ele irá funcionar. Porque aqui dá apenas algumas orientações e obrigatoriedades, principalmente com relação ao Estado. Então, tudo isso que a gente viu se remete ao SUS. E finalizamos.